aqui na nossa 17ª palestra sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos continuar aqui com o nosso assunto sobre as camadas da comunicação divina. Hoje nós vamos falar sobre a segunda camada, que é o firmamento. Vamos ler aqui no Salmo 19, do versículo 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual o noivo, que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge a seu calor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos, porque os céus falam, porque o firmamento também fala. A segunda camada é a camada do firmamento. Sobre os céus, nós falamos na palestra anterior. Quanto mais você mergulha no mundo para discernir, compreender, perscrutar e entender a mecânica funcional de todas as coisas, mais você encontra a palavra de Deus, porque o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha o que diz o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo o que conhecemos, tudo o que vemos, tudo o que sabemos que existe, veio a existir do nada. Tudo foi formado pela palavra de Deus, pela palavra eterna de Deus, pelo verbo vivo de Deus, o verbo, aquele que nele tudo subsiste. Então você faz essa viagem nas leis exatas da natureza, como no Salmo acima ilustrado, que fazem com que o sol, que aqui é tomado como uma ilustração, como um modelo, como um exemplo, que volta para a sua recâmara, regalado ao passar uma noite inteira de amor com a lua. De manhã levanta como um noivo saciado e feliz, que botou o peito do lado de fora como um herói vitorioso e percorre o seu caminho até voltar à tenda que Deus pôs para ele nos confins da terra. Quando você olha a natureza, quando você olha o caminho do sol, você vê a palavra de Deus se manifestando, você vê o poder de Deus se manifestando, você vê o testemunho de Deus se manifestando a todos os homens em qualquer lugar na terra, em uma linguagem poética e simbólica, naquele ciclo de um dia, uma noite, um dia, uma noite, todos os dias o sol no mesmo lugar, nascendo no mesmo lugar, se pondo no mesmo lugar, fazendo o seu caminho, percorrendo o seu caminho. É uma poesia expressa a todos os homens, é uma poesia da palavra de Deus a todos os homens. E isso está impregnado em toda a criação, em tudo que foi criado. Por isso que o homem é indesculpável. Isso está impregnado em tudo que você pode observar na natureza. A maior parte dos homens que se dedicaram a vida inteira a pesquisar esses fenômenos da natureza, eles fizeram isso motivados
pela palavra de Deus no seu interior, porque eles sabiam dentro de si um testemunho que o universo foi criado pela palavra de Deus. Vale a pena entender o universo para discernir a essência da palavra de Deus. Olha comigo o que diz o texto aqui de Romanos, no capítulo 2, no versículo 14 e 15. Quando, pois, os gentios, aqueles que estão em toda a terra, que não têm lei para si, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. E eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, o testemunho da palavra no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os e os defendendo, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Deus vai julgar a todos de conformidade com o Espírito do Evangelho, com o Espírito da ordem de Melquisedeque, com o Espírito do Evangelho eterno de Jesus, espalhado por todos os cantos desse planeta. A voz de Deus se expressando através da natureza é tão poderosa que todos os homens em todos os lugares da terra podem recebê-la, podem compreender o testemunho dessa voz através da natureza. Este testemunho é dado a toda hora, a todo momento. É uma pena que a maioria das pessoas, elas acham que a palavra de Deus está circunscrita a um livro. Elas acham que a palavra de Deus está confinada num livro. E não é bem assim. A palavra de Deus, ela pode ser expressada de várias maneiras. A voz de Deus pode ser ouvida de várias maneiras. Assim como diz um salmo, que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. A palavra de Deus, ela não pode ficar apenas circunscrita a um livro que fica em cima de uma mesa. E aqueles que a têm, interpretam ao seu bel prazer, da maneira que mais lhe agrada, ou para seus interesses pessoais. Dessa forma, a palavra de Deus fica reduzida a essa relação muito mais falsificada do que afirmada como verdade. Todos nós precisamos discernir que a palavra de Deus precisa ser revelada no íntimo, no recôndito do tabernáculo, dentro do nosso espírito, com aquela unção que dele nós recebemos, que permanece dentro de nós e nos testifica a respeito de tudo. As pessoas mais simples sabem interpretar a palavra melhor que muitos estudiosos, porque eles têm a palavra como verdade no coração, através do testemunho no seu coração. Aqueles que têm cursos teológicos são PhDs dos principais seminários. Eles têm mais informação que as pessoas simples. As pessoas mais simples não têm as informações que aqueles que são PhDs, teólogos ou estudiosos têm. Mas uma coisa fique certa: Deus não é para ser estudado, Deus é para ser conhecido. A gente percebe que antigamente as pessoas eram bem melhores antes de conhecerem aqueles que vieram com a missão do cristianismo. Aquele que tem a presunção de carregar a revelação escrita, proposicional, histórica, da linhagem de Abraão ao mundo, ele pode fazer a catástrofe no mundo, porque pode interpretá-la e passá-la de qualquer maneira, não da maneira correta, não da maneira com o testemunho no coração. E isso que estamos afirmando, você pode ver nesses 2000 anos, culturas destruídas por causa da religião, por causa da interpretação errada das Escrituras.
vendo povos e pessoas que eram muito mais humanos antes de conhecerem da forma que conheceram a Escritura. Os céus falam, toda a criação fala, tudo nos fala ao coração, tudo dá testemunho ao nosso coração. A criação, ela canta, ela pia, ela late, ela troveja, relampeja, sacode a terra, abre sementes, fala de vida, anuncia a ressurreição a todo ano e nos lembra da morte em todos os invernos, nos fala do calor da vida em todos os verões, nos prepara para partir em todos os outonos. Eu vou ler com vocês um salmo aqui, número 104. Olha só a beleza da criação. Bendize, ó minha alma, o Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e de majestade, coberto de luz e de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Fazes os teus anjos ventos e teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, e dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves dos céus o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montesinas, e as rochas, os refúgios dos arganazes. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas
a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, Ele faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei louvores ao Senhor enquanto viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Que texto, que salmo, que poesia, que coisa incrível, que lindeza esse texto. Salmo 104. Deus criando todas as coisas, Deus fazendo todas as coisas, Deus mostrando tudo que há de belo na natureza. A natureza dá testemunho de Deus, Deus dá testemunho de si. Não podemos ser presunçosos, achar que Deus só depende da gente. Jesus é o sacerdote eterno de Deus, de todos os tempos, de todas as eras, de todos os momentos, de todos os lugares, de todos os mundos, de todos os universos possíveis. Ele criou tudo que existe. As fontes das águas, as torrentes, as nuvens que se enchem e se derramam. De repente ele sai com uma frase maravilhosa e diz: Ele sopra o seu espírito e se renovam todas as coisas sobre a face da terra. Assim como o texto que diz: Eis que faço novas todas as coisas, todas as estações, todas as sementes se abrindo, toda a semente morta que caiu na terra e não ficou só, mas que se abriu e produziu muito fruto, que experimentou a ressurreição e a vida, depois de morto ainda ressuscita e dá fruto. O hálito, a palavra de Deus, como diz o texto de Hebreus, o universo foi formado pela palavra de Deus. Disse Deus: haja, haja, haja. E o que aconteceu? Houve. Dessa forma, entendendo tudo isso, nós caminhamos em completude, tendo o testemunho de todas as coisas que foram criadas diante dos nossos olhos. Como diz o texto de Romanos, por isso os homens são indesculpáveis. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, até aos confins da terra. Relembrando, o primeiro nível é este: os céus, de onde vêm as vozes, as soberanias, os sonhos, as revelações, os endereços daqueles Melquisedeques que ninguém conhece. É dos céus, porque os céus falam. O segundo testemunho é o firmamento, o testemunho da criação, das coisas que foram criadas. O firmamento criado por Deus, porque o firmamento também fala. A terceira camada é a camada do tempo. O tempo fala. E o Salmo nos leva para um outro nível, o nível do tempo, porque o tempo fala. É um lugar onde a palavra de Deus se manifesta. E você precisa compreender o tempo, porque o tempo sempre está falando a mim e a você. Todo homem tem a dificuldade de compreender que o tempo carrega a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Olha o que diz o Salmo. Não há linguagem. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras,
e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Não adianta se esconder do Senhor. Para onde me ausentarei do seu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo nos mais altos montes, lá tu está. Se eu desço ao mais profundo abismo, ali também a tua mão estará comigo. Ali também tu me encontrarás. Não existe lugar para se ausentar da presença de Deus. Deus está em todo lugar. Existem coisas a respeito da palavra de Deus no coração humano que só acontecem com o tempo, pois um dia fala de sabedoria a outro dia. É um caminho, é uma jornada, é uma construção, precisa do tempo. É um dia falando a outro dia sobre a sabedoria da própria vida. Uma noite revela conhecimento a outra noite, revela discernimento, percepções, entendimento, compreensões, pacificações. Este é o processo do tempo. O tempo fala. É a manifestação da voz de Deus através do tempo. Você precisa compreender esse processo. Precisamos muitas vezes de distanciamentos para poder enxergar os quadros maiores. Por isso o tempo é importante, para que você conclua muitas coisas de maneira mais clara, de maneira mais límpida, para aprender uma sabedoria a cada dia, com lições que foram sintetizadas no tempo, com aprendizados que se constroem com o tempo, no processo do tempo. Como Paulo diz em Coríntios, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora eu vou chegando a me tornar um homem e vou desistindo das coisas de menino, porque foi um processo, foi uma caminhada, foi uma construção. Você precisa entender a voz de Deus através do tempo, porque o tempo fala. O tempo fala. Existem coisas que só se estabelecerão com o tempo. Não adianta nós forçarmos a barra muitas vezes. O tempo dirá, porque Deus fala através do tempo. Deus sabe de uma história que eu estou caminhando ainda. Ele conhece o início, o meio e o fim da história. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Nele estão todas as coisas. Eu percorro um caminho que Deus sabe do início ao fim. O que nós precisamos entender é que o tempo carrega a palavra de Deus. Sem linguagens, sem códigos, sem sons. Quem pode negar que ouviu a voz de Deus sem som todos os dias da sua vida? Quem pode negar que na hora daquilo que você chamou do seu maior desastre, do seu maior pecado, você não estava ouvindo a voz de Deus ali? Quem pode negar que naquele momento que você estava diante da sua maior culpa, Deus não estava falando com você ali naquele momento? Quem pode negar que em diversas situações na sua vida não era Deus falando com você? Não era você ouvindo a voz de Deus? Ou naquele dia que você experimentou o amor, quem sabe não era a voz de Deus que estava ali? Naquele dia que você disse eu amei, naquele dia que você foi pai, foi irmão, que você sentiu esse sentimento em você, Deus é pai, Deus é irmão, tudo aquilo que Deus é está revelado em Jesus. Jesus se revelou como irmão,
Jesus se revelou como Filho. Jesus foi achado em figura humana. Em todas as parábolas de Jesus, você vê Jesus falando de coisas simples da vida. Daquela senhora que perdeu aquelas moedas dentro da casa, o semeador que jogou a semente no campo, os pescadores que recolheram aquela rede cheia de peixes, o homem que plantou aquela semente e foi dormir e acordou e ficou estarrecido, porque não sabia de que forma aquela semente tinha nascido, como aquela semente tinha germinado. Saiba que a terra por si só frutifica. Escute isso. Existe uma vida em curso, no silêncio de todas as coisas. Está frutificando, está germinando, vai nascer. Tem uma voz viajando um dia, uma noite, porque um dia discursa outro dia, uma noite revela sabedoria a outra noite. Os dias são intensos, os dias discursam, os dias gritam, os dias falam, o tempo fala, os dias nos expõem aos choques da existência, aos choques da realidade da vida humana, a realidade da sobrevivência humana. As noites falam de sabedoria, no sossego da noite, no silêncio da noite, na quietude, nos sonhos que são tão desprezados pelos homens. Deus fala muito pelos sonhos e infeliz é o homem que não dá crédito aos seus sonhos. Uma das coisas mais poderosas da vida é aquilo que Deus fala com você através dos seus sonhos. Os sonhos que você lembra e os sonhos que você nem sabe, Deus está falando. Como eu disse, existe uma vida em curso no silêncio de tudo. Existe algo sendo gerado. São noites falando de sabedoria a outra noite. Você só vai saber a sabedoria de uma noite, talvez muito tempo depois, muitas noites adiante, através dos sonhos, através dos bombardeios de sonhos de Deus sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada ser humano. É um bombardeio dos céus, é um bombardeio fulminante de Deus através dos sonhos. O tempo fala. Há uma voz de Deus sendo carregada no tempo. Muitas pessoas não entendem isso por causa do imediatismo grande e da presunção que a única boca que Deus tem para falar é a nossa. Queremos que a voz de Deus saia da boca de uma pessoa, da nossa, ou da boca de uma outra pessoa. O texto de Romanos, no capítulo 2, versículo 4, nos fala: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É no tempo que Deus nos converte, é no tempo que Deus nos muda, é no tempo que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. O tempo fala. Há uma voz de Deus que está sendo carregada sempre no tempo. Os céus, o cosmos, o tempo, isso carregam as vozes, os discursos de Deus, para que nós compreendamos a sua voz dentro de nós. Precisamos ter a percepção aberta, a nossa mente aberta, nosso espírito aberto, e perceber a voz de Deus falando conosco através do tempo.
Nós cremos na soberania de Deus. Ele fala pelos poros, Ele fala através dos céus, Ele fala através do firmamento, Ele fala através do tempo. O tempo também fala, e fala muito. Ele tem a liberdade de rasgar os céus, rasgar o firmamento e ultrapassar o tempo e falar conosco. E gritar a voz dele dentro do ser, do jeito que ele quiser. Amém? Essa foi a nossa 17ª palestra. A próxima palestra, nós vamos continuar ainda nas camadas da comunicação divina. Aí falaremos sobre a 4ª camada, que é a palavra de Deus. Eu aguardo vocês. Tchau, tchau.